E os caras só para ajudar a direção de idade. Ele falou assim, ela, todo dia uma ação diferente. E às vezes os caras vão devagar, né? Chega na certa idade. Sabe, dá um jeito de sacudir isso. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a lucidologia dentro da autoconscienciologia, que é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, ou às pesquisas da qualidade, condição ou caráter dos estados de lucidez das consciências, seja conscientes ou conscientes. O exame das personalidades lúcidas, a pesquisa do estado de lucidez, a análise dos sonhos lúcidos, a investigação sobre o viver pragmático com lucidez, as unidades de lucidez, os cons básicos, os cons intermissivos, a penetração da inteligência, a autoconsciencialidade clara, objetiva e aguda, o eixo fulcral da hiperacuidade, o ponteiro consciencial funcional, a autolucidez holocármica, a autolucidez evolutiva, a autolucidez contextual, que é aquela que a gente desejaria que todo mundo aqui tivesse cada vez mais, né? Para a gente poder debater melhor. A autolucidez sociométrica, a clareza de raciocínio. E por aí vai uma série de considerações. Agora, tem uma tabela aí, na página 4, sobre os confrontos entre a lucidologia sadia e o onirismo patológico das consciências, de modo geral. No fim, nós falamos, a lucidologia é a ciência embasadora de todos os estudos, pesquisas e investigações da consciência, quando o objetivo é a evolução autoconsciente, dinâmica, cosmoética prioritária. Você reconhece a relevância óbvia da lucidologia no caminho da evolução consciencial? Você tem empreendido pesquisas lucidológicas? Eu quero dizer que hoje nós estamos completando 1.200 verbetes. Quer dizer, 20% em cima do DVD, os DVDs da vida aí. Que aquilo lá só tem 1.000, nós já temos 200. Isso é 20%. Agora, tem 4 páginas, 47 elogios e 10 máximas. Tá certo? O 7. Não, eu não cheguei a contar. Agora, se você contar, então, aí dá, sim. Sei. Não, mas eu não cheguei a contar. Pode contar, tá certo. Essa tabela é braba. Vocês notaram, né? É bom, por isso que eu falei que tem uma tabela para a turma ver. Agora aqui umas perguntinhas aí. João de Deus, conhecido médium espírita brasileiro, está nesse momento atendendo pessoas no estado do Espírito Santo, onde já é conhecido por suas cirurgias e atendimentos médicos. Qual a sua opinião sobre o trabalho dele? O uso de instrumentos comuns sem asepsia, tipo faca de cozinha e tesouras, tem como intenção maior chocar o mundo científico ou mostrar o lado milagreiro daquele trabalho? Olha, tudo indica que essas coisas ocorrem porque a coisa é espontânea. Agora, eu não sou muito favorável a isso não, porque tudo isso fica na base do curandeirismo. O ideal seria que esses médicos estudassem para usar mesmo, colocar colega lá junto, para atender, para fazer o negócio com o instrumento mais adequado. Se nós, dentro da medicina, temos instrumentos adequados, por que é que agora vem uma consciência também devia de usar, né? Esse é que precisava mais. Senão, fica parecendo aquela condição do cara que quer fazer a TENEPS no banheiro. Quer dizer, ele fica atendendo a principal personagem que ele vai receber na casa dele, no banheiro, na privada. Entende? É a mesma coisa. Isso aí não... Se a gente pensar bem, não tem lógica, tem? Quer dizer, ele recebe o prefeito na sala de visita e recebe o amparador dele, que é muito mais sério, na privada. Vocês acham que isso está certo?
A mesma coisa. Tem o médico aí, ele tem os instrumentos tudo, que eles estudaram, isso aí demorou séculos e séculos para ser feito. E agora vai usar só canivete, faquinha, esse negócio todo? Ele não é um bom aí, extrafisicamente? Ele está do lado de lá, ele está usando o psicossoma dele, né? Então, veja, eu sou favorável que todos esses médicos há de estudar mais. É o que eu sempre falei para um monte deles. Teve alguns que chegaram até a estudar, mas é que morreram cedo. Em pergunta que fiz dias antes, o senhor relatou que coloquei pouca energia no arco voltaico aplicado na minha esposa, que ficou sem dor de cabeça por 5 minutos. Como acertar a dosagem de energias? Tem momentos que parece que coloca energia a mais e outros a menos. Como gerar uma maior potência? Se ainda não está sabendo, é quando é que tem que parar com a emissão da energia. A gente nota direitinho com o amparador a hora de suspender, parou. A hora que você dá alta, é o stop. A hora que chegou a hora. Então, você não está sabendo é isso. Outra coisa, na dúvida, o melhor é você matar mosquito com bomba atômica. Põe mais energia do que menos, segundo a sua opinião. Com isso, você vai errar menos. Tem especialidade em biomecânica dentro da educação física. Ajuda as pessoas em tratamentos gratuitos, em problemas articulares dos mais variados tipos. Sempre no final de cada sessão, sinto banhos energéticos intensos pelas laterais do meu rosto e braços, que geram um sentimento de alegria profunda. Existem amparadores específicos para a área em que atuam? É lógico que tem. Agora, tudo indica que você já está começando a receber as energias mais sérias. Agora, preciso te ver que você está sentindo só no rosto e nos braços. Você tem que começar a ver agora a energia que sai da sua cara, por causa do front chakra e outras coisas mais. Isso aí é importante, que assim vai mostrar o seu desenvolvimento. Uma personalidade como George Clooney, que dirige filmes denúncia, Siriana, Good Night and Good Luck, apesar do alto conteúdo intelectual de seus filmes, se pode dizer que ainda faz tacon? Olha, eu não sei que eu não vi os filmes. Alguém viu esse filme? Siriana e Good Night and Good Luck. Alguém viu? Não? Ninguém viu? Também não vi. O negócio está chamando até a atenção. É bom o filme? É fraco, né? Ah, sei. Então é preciso de ver o esclarecimento que a gente fala. Agora, é bom eu explicar uma coisa. Filme, para mim, ainda é uma mídia secundária. A mídia básica, para mim, nem a internet não é a mídia básica. A mídia básica, para mim, qual é? Livro. Que o livro é que fica mais. Até o momento não tem jeito de mudar, não. Melhor é o livro. Essa que é a mídia boa. Outra coisa, fazer romance, também para mim é secundário. Escrever um poema, também para mim é secundário. Se a pessoa tem que explicar, o ideal é um livro técnico, que ela explique tudo que não fica na dúvida. Nada de fazer literatura, mas fazer um livro técnico, de ciência. Isso aqui é importante. Então, filme para mim é secundário. Outra coisa, eu vejo aí 100 filmes para ter uma ou duas ideias. Se eu for ler 100 livros, eu tenho muito mais ideia do que isso. Seria aconselhável a uma pessoa que não domina bem as energias, nem tem o parapsiquismo desenvolvido, fazer experimento com o arco voltaico? Se ela não tiver medo, confiar em si mesma, autossuficiência, força presencial, tudo bem. Pense na sua aplicação em uma pessoa todos os dias, durante alguns dias, durante os quais se observariam as reações e mudanças, tanto do emissor quanto do receptor, anotando para análise e avaliação posterior. Além do objetivo de estudo, haveria o de verificação do alto desempenho energético e desenvolvimentos potenciais. Aí, o que acha? Eu acho que você deve fazer força, vai em frente, estuda, vale a pena. Agora, desassimilação simpática, senão você está no buraco. Como se dá a evolução das consciências que atualmente se manifestam em corpos de animais subhumanos, como por exemplo o cachorro ou o gato? Elas não se manifestam, elas se manifestam através disso. Elas são princípios conscienciais que estão nesse nível canino. Quer dizer, o processo todo é esse, mas elas não estão ressomadas, não é uma pessoa que ressomou lá dentro.
Isso é metempsicose, é burrice, é besteira, é coisa de orientalismo. A sua evolução está atrelada à evolução da espécie, ou eles podem acelerar esse processo ressomando em somas de diferentes espécies? Não. Tudo parece que tem uma orientação séria. É isso que faltou para o nosso amigo Darwin. Ele não sabia disso. Então, hoje tem que estudar isso aí. Existe muito elo perdido dentro da cadeia da evoluciologia de Darwin, por causa disso. A consciência que atualmente se manifesta no corpo de cachorro pode se ressomar no corpo de humano? Não, é o que eu estou falando. Caso positivo, em que momento é isso? Não. O senhor já testemunhou essa besteira. A única coisa que eu quero te dizer é o seguinte: eu já saí fora do corpo para dominar cachorro. Tentei isso meses, até que eu consegui entrar e fazer a manifestação através de um. E outra coisa, fiz o cachorro correr. Era um cachorro tipo pastor alemão da polícia. E eu então comecei a correr com ele, é o máximo, a corrida, eu e ele, junto. Mas olha, é muito difícil manifestação através de bicho, não é nada fácil. Eu demorei meses até que arranjei um cachorro adequado. Outra coisa, não adianta nada você ter um cachorro que você conhece, que tem ali, não resolve nada. Ele precisa de ter determinadas predisposições para a psique. Outra dúvida, o que deve ter ocorrido com os dinossauros após sua extinção? Teria essas consciências ressomadas em corpos de outros animais? Não, existe um monte de planeta por aí que ainda tem dinossauro, que tem o Megatherius, que tem os brontossauros e outras coisas mais. Quer dizer, os hélios e os áureos. Está tudo por todo lado aí. Há alguns anos aprendi uma prática de sintonia e reconexão através de invocações que imprimem um padrão de purificação, cura e restauração, tanto do corpo físico quanto no ambiente. As sensações que tem são de ondas de arrepio por todo o corpo, bocejo forte e às vezes até lágrimas. Além disso, se percebo que estou sendo assediado, faço essa prática e as sensações ruins do assédio se vão. De qualquer maneira, essa prática não presta, porque você ainda fica assediado. Acabei tornando quase que automática essa prática a ponto de ativar essa sintonia sempre que preciso. Gostaria de saber como essa prática se classifica dentro do escopo dos estudos e prática da conscienciologia. Comente, por favor, o que puder a respeito. Primeira coisa, isso aí não presta. Se prestasse, você não teria mais assédio. Então, a primeira coisa, vamos aqui estudar. Invocações, é aquilo que nós chamamos de evocação. Precisa saber que evocação que você faz. Se você está fazendo prece, é besteira. Precisa de ver isso. Evocação, você pode pensar, por exemplo, assim, num amparador extrafísico, mas você não vai pedir nada. É só dizer que você está sabendo que ele existe. Você fazer conexão com ele. Mas você não vai pedir, você não vai insistir nisso. A gente só pensa positivo e deixa a coisa ocorrer, porque você é apenas pau mandado. Quem manda mesmo vai ser o amparador extrafísico. Agora, esse caso aí, de você sentir arrepios, vocês fortes, lágrimas, isso mostra que você tem desenvolvimento, você ainda não desenvolveu. Seu nervo vegetativo ainda está comandando o seu parapsiquismo. Você tem que trabalhar com estado vibracional, mexer com a coisa para valer e dispensar essas muletarias todas que você está usando. Nada de prece, nada de vela, nada de isso, aquilo, que isso é besteira. Esqueça as muletas e pense em você. E pensar que há um amparador que pode te ajudar. Vale a pena. Olha, eu quero mostrar para vocês aqui uma revista do Paraná que chama UAU. Vocês conhecem a revista? Essa revista do Estado do Paraná é uma revista semanal da Tribuna do Norte, que é aqui, do Diário Paraná, etc. Tal. Agora, o que se passa? Aparece aqui a nossa amiga Abigail, nos livros sobre EQM, Mentes Sem Fronteiras, Comportamento. A revista UAU foi publicada agora no dia 9 de maio desse ano. 9 de maio agora, faz 3 dias. Agora eles mandaram para mim aqui, eu depois vou passar lá para a terceira bibliografia, isso aqui. Mas agora está falando sobre as experiências da quase morte, EQM, tem fotos, tem uma série de condições aqui,
falando do assunto. A Maria Abigail fala, e também tem uma outra moça, a Maria Lúcia, também que está falando. É interessante, muito bem feito aqui o trabalho. Quem escreveu é a Adriana Savic, que escreveu a reportagem. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, que tem os psicólogos, psicoterapeutas, etc., que usam muito esse processo aqui que nós vamos falar, que é como se fosse uma alegoria, ou se vocês quiserem, uma imagem para mostrar certas condições do que tem acontecido aí, por exemplo, esses excessos desse povo, esses neonazistas, etc. Tal. Então o problema todo é o seguinte: segundo a opinião dessa turma, eles olham mais para dentro e não gostam de algumas coisas. Então, com isso, eles criam excessos para suprir a carência que eles veem. A Soci, vocês sabem, ela ainda é patológica e ela tem excessos. Então, para vocês entenderem bem a situação, é o seguinte: é uma pessoa que olha o espelho, aí é que vem a metáfora correta, técnica deles. Ela olha o espelho e não aceita o que ela vê no espelho por inteiro. Então, o que ela faz? Ela quebra o espelho e vai viver só no pedaço aceito por ela, o estilhaço do espelho. Vocês estão entendendo? A metáfora é perfeita. Agora, com isso, eles não reconhecem o todo da sociedade humana, só uma parte. Vocês estão entendendo bem? Quer dizer, existem muitas pessoas que estão vivendo no estilhaço do espelho. Vocês estão entendendo? Que não enxerga o espelho, nem a imagem dela. Agora veja, aqui só está faltando a gente falar que é a pessoa que tem a autoimagem que não corresponde à heteroimagem que o povo tem dela. Tá certo? Há uma distorção, entende? O negócio é sério. Agora, outra coisa que eu quero falar aqui, por causa desse processo de energia que o povo tem perguntado demais. A maioria aqui sabe o que é a lei de Murphy, não sabe? Lei de Murphy é aquela que o negócio está para trás, é o negócio do urubu de cima com o urubu de baixo, aquela coisa toda, tá certo? É o negócio do sanduíche que cai de um lado, não sei o que é. Agora, o que eu quero é explicar o aspecto da lei de Murphy, porque o processo da sincronicidade, só que tem, quando aquilo ocorre, que não é só coincidência, não. A lei de Murphy, ela funciona para quem admite a lei de Murphy. Vocês estão começando a entender ou não? Quem admite, ela funciona. Quem não admite, ela não vai funcionar. Agora, por que se a pessoa admite, ela funciona? Porque ela põe energia no assunto, o fato ocorre, é o efeito físico. Vocês estão entendendo? Então, se ela põe as ECs a funcionar para atuar, o negócio funciona. Então, a lei de Murphy. Os caras de vez em quando querem me perguntar isso aí, seria bom a gente explicar isso de vez em quando. Ela ocorre sim. Se uma pessoa admite, acabou. Então, por exemplo, o pior da história é quando a pessoa não admite, ela tem o problema. Então, por exemplo, uma pessoa que não admite que uma consciência assediadora está importunando ela. No entanto, ela está possessa pelo assediador. Isso é o pior que tem. Que ela não admite nem a condição dela. Entendeu? Agora, existem aqueles que têm medo da lei de Murphy. Por quê? Eles são aquilo que eu chamo, são os pusilânios do ponto de vista de parapsiquismo. O negócio está na cabeça deles. Cachorro é o seguinte, igual assediador. Assediador é igual cachorro nesse caso. Você vê um cachorro, se você mostrar que tem medo, ele vê que você tem medo, ele avança em você. Se você mostrar que você não tem, ele não avança. Assediador, c'est la même chose. Tá certo? Em fatologia, exame das personalidades lúcidas. Para o senhor, quem são ou foram personalidades lúcidas conhecidas? Não precisa de ser, não. Aqui tem a opção de personalidade lúcida. Só você chegar aqui e ver nesse processo, essa escada de gente aqui, está cheia de personalidade lúcida. Agora, veja, quanto mais alto, mais lúcido. Por exemplo, o Celso está lá em cima, deve ser muito lúcido. A Maria Isabel também, o Pedro.
Agora aqui já vai diminuir. Nós aqui já somos holoprofile, quer dizer, profile, o perfil raso. Agora aqui, a lucidologia, a aplicação prática da inteligência evolutiva, sim, antes de mais nada. Antes de mais nada, Pode falar. Não, quando você falou do espelho, é a pessoa que não se enxerga, quer dizer, ela não se conhece, é isso? Ela não se conhece totalmente, e ela, outra coisa, ela tem carência, ela está contra aquilo. Então ela não vê o espelho que reflete a personalidade dela corretamente. Ela pega aquele espelho da realidade e tira só a parte que interessa para ela. Isso é que a maioria das pessoas fazem a autoimagem errada por causa disso. Está entendendo? Ela não tem uma visão de conjunto. Por isso que a consciência é importante, a conscienciometria, o conscienciograma, esse estudo da consciencioterapia é para acertar esses fragmentos, esses estilhaços. Eles chamam, o espelho estilhaçado, o espelho despedaçado pela pessoa. Isso em alto grau, porque até essa... Não, isso aí influi na vida inteira da pessoa, é um problemão para ela. Se ela não amadurecer com o tempo, ela vai para a baratosfera com essas ideias. O que você leu aí quer dizer que a pessoa não se conhece em alto grau, porque uma parte disso todo mundo tem. Né? Não, ela não conhece, ela não sabe nada. E outra coisa, ela sente carência daquilo. Então, por exemplo, isso explica esses neonazistas, explica os funks da vida, esses caras que canta, que não canta nada, está entendendo? Fica declamando, dá pena, né? São os pseudo-artistas. Quer dizer, de qualquer maneira são artistas, porque, segundo o cara, uma vez eu vou falar que existe pseudo-artista, ele falou assim, não existe, todo artista, ele não é pseudo, ele é um artista. Ele é um artista da mentira, ele é o artista do pseudônimo, ele é o artista da coisa errada, ele é o artista, enfim, da caricatura, não é isso? Tudo é artista. Agora, esse autoconhecimento na base conscienciométrica já é uma coisa acima. Muito mais acima da média do que está aí e da própria psicologia, que a psicologia só vê um pedaço da personalidade. A personalidade inteira, na verdade mesmo, somos nós que insistimos em estudar, né? Que esse é o caminho, senão não vai. Se não estudar a personalidade inteira, a gente nunca vai emendar os pedacinhos do espelho. Vai ficar tudo despedaçado. Vamos dizer, o maior motivo disso seria a ignorância? É inexperiência, né? A imaturidade evolutiva, né? Ainda não chegaram lá. Agora, como diz o cara, imaturidade evolutiva não existe, existe a imaturidade involutiva. Isso é o cara, né? Querendo exigir que a coisa seja pura. Agora, tudo isso, esse negócio que eu estou falando, por exemplo, os semi-artista, ou quase-artista, ou pseudo-artista. Eu estou falando do ponto de vista que tem artista de alto coturno. E tem outros que são de rolo profile. Quer dizer, para não falar que é de outra coisa, rolo quer dizer raso. De perfil raso. Agora, queria que você fizesse uma analogia, já que está falando da lucidologia, com o autoconhecimento. O autoconhecimento da pessoa, ele tem um degrau, um percentual, tem assim um patamar da lucidologia. Agora, é preciso de ver a qualificação desse autoconhecimento para a gente estipular se essa lucidologia é ampla ou se ela é diminuta, se ela é acanhada. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter até uma erudição, ela tem erudiciologia, mas ela é específica em determinadas coisas. Por exemplo, ela é especialista em hoploteca. Então, ela sabe tudo sobre armas, de modo geral. Está entendendo? Então, essa erudição, do ponto de vista da lucidologia, ela é pequena, ou não é? Pequena. Tá claro isso aí? Agora, a lucidologia, ela envolve, vamos dizer, a teática também, né? Porque a lucidologia, ela tem que envolver a inteligência evolutiva. É o que eles perguntaram lá. A lucidologia é a aplicação prática da inteligência evolutiva? Sim. Aplicação, porque aqui está... É a vivência. Porque também o autoconhecimento, ele tem que partir para a vivência também.
O autoconhecimento está dentro do universo da lucidologia, mas o percentual de lucidologia do autoconhecimento depende da pessoa para cada um. O que eu desejo é que vocês aumentem o seu percentual de lucidologia aqui no espremedor de cérebro. Veja bem, aqui não é Auschwitz, mas espreme o cérebro. Tá certo? Espreme o cérebro, mas de uma maneira pacífica, cordial, e outra coisa, sorrindo. Mas sem, Tem que usar aquela técnica de quem entra no Locico. Só existe uma exigência. Quando a pessoa entrar, ela dá um sorriso. Tá, a mesma coisa nós devemos fazer. A pessoa que entrar aqui, sabe, dá um sorriso. A hora que ela abrir aquela porta lá, ó, aquela porta lá que é a coisa assim. sem usar a técnica do Mengues. Né? É. Ovaldo, onde que as pessoas têm mais tendência a distorcionar a sua autoimagem? Nos trafares dela ou nos trafores? Dos trafares ou do trafore, não. Ela distorce para aumentar. Ela sempre acrescenta. É o trafore. O trafore, então. É o trafore. Então, ela camufla os trafares, colocando a fantasia de um trafore. A fantasia? Como é que é a fantasia de um trafore? Um trafore que ela não tem. A camuflagem, ela põe no lugar. Ela faz que tem, ela fala que tem, ela finge que tem e não tem. E se ela acredita que ela tem? Pois é, mas ela, até um certo ponto, por causa da autoassédio, com o passar do tempo, ela acaba acreditando na mentira. Todo mundo que mente para si mesmo acaba acreditando na própria mentira. Isso é regra. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem que potencializar o trafor para eliminar o trafar. Sei, mas isso é outra coisa. Quando ela quer, ela já vai por baixo. Ela é modesta. Ela não entra por cima, ela não é cabotina. Entendeu? Ela não usa nem filáusia, nem solércia. Ela vai direto, ela é explicitante. Você pode Ela é fidedigna. Coloca um exemplo assim, do mais comum que acontece na hora de distorcionar. Que tipo de trafor? É a pessoa que às vezes mostra um conhecimento que ela não tem. E de que forma a pessoa faz isso? Porque é melhor, né? Ela se sente melhor. E outra coisa, ela fala que sabe, que viu. É um monte de gente que eu vejo, que eu falo assim, ó, você viu esse livro desse autor que tem isso, assim, assim? Fala assim, eu li isso. Você vai sondar bem. Se a pessoa leu, ela não gravou. Mas uma boa parte mesmo é porque não leu mesmo, porque senão ia saber daquilo que a gente fala. Porque em matéria de livro é o seguinte, ou é ou não é. Que está tudo escrito, por isso que eu gosto da coisa por escrito. E é tudo técnico, como é que vai fazer? Mas aí nesse caso... Discutir filme é uma coisa diferente, porque tem cenas, tem opção de coisa, é arte demais. Processo é entrar dentro da tecnologia da comunicação. E o livro é que permite isso mais. Então o livro, por exemplo, olha, ele demonstra, ele evidencia, ele mostra para você. Mas quando a pessoa fala que já leu o livro, pode ser que ela achou que ela leu. Não, ela leu, mas, por exemplo, às vezes ela nem entendeu aquilo. Exato, não marcou, não E a gente tem que ter muita memorizou. habilidade, educação para contornar as aparências. A coisa é com calma. Então, Isso é o que acontece mais na sociedade, hoje. Ainda tem muito disso. Então Agora, isso já existia na época do La Rochefoucauld, na França. Já existia isso há muitos séculos. Mas isso não é uma característica da baixa autoestima intelectual que as pessoas têm, Valdo? Isso mostra, né? Não, às vezes não é, pelo contrário. Isso aí está mostrando que ela quer ter até mais autoestima. Ela quer superar. É que ela está exagerando um pouquinho, ela está acrescentando um pouco mais nas habilidades, nos potenciais, no talento dela, enfim, auto performance, alto desempenho. Ela acrescenta. Agora veja, essas coisas, do ponto de vista artístico, funcionam, mas do ponto de vista técnico, científico, não funciona nunca. As nossas coisas aqui, por exemplo, se uma pessoa for fingir que ela sabe das coisas, ela vai dar com os burros na água. Se notar alguma coisa, vai dar na cabeça dela. Que as coisas são muito explícitas. Vocês não acham? Eu acho difícil. A camuflagem aqui é muito difícil. Do jeito que não. Por isso que é. Por quê? Impacto terapia, fratura exposta, soco na cara. Como é que fica?
A Tecnicidade. cosmoética destrutiva. É todo técnico. Não, e tudo tem a dissecção. Dissecção que passa por cima de tudo que a gente puder, né? Agora, você tem aqui no nosso caso, o que acontece mais, como acontece comigo. Eu de vez em quando falo assim, isso aí eu não sei nada. Eu não tenho gabarito para isso. Por exemplo, hoje mesmo perguntaram aqui um negócio, eu não conheço. Então não posso falar nada. Eu não tenho autoridade para isso. Agora, aquilo que eu vi, eu falo. Ó, eu falo e defendo meu ponto de vista, meu posicionamento. Agora, meu posicionamento, ele não é definitivo, não é absoluto. Se uma pessoa vem e mostra que eu estou errado, eu aceito na hora também. E dali daquele momento em diante, eu já mudei o posicionamento. Eu não fico com aquilo. Então, Valdo, O negócio todo meu é o seguinte, eu mudo rápido as minhas coisas. então quando você fala com as pessoas, conversa com as pessoas, pede a opinião das pessoas, você já tira então um pedaço de tudo aquilo que a pessoa falou, né? Não, Fica com uma depende autocrítica o que bem. é, depende. Você nota, por exemplo, as pessoas que são excitadas pela própria vida, que quer se mostrar, ao processo do exibicionismo. Essas pessoas você tem que fazer até o social com elas, tem que ajudar, fazer o que for. Tem pessoa que precisa ser assim, senão não se sente bem. Entende? A extroversão nem sempre ela é normal, homeostática, sadia, rígida. Não é. É carência. É por isso que é que tem lá o nosso amigo lá, seu conterrâneo, Quem? entende, que falava demais, escrevia demais. Quem? Ó, O Lasta? como é que chama? O Lastanoso? Não. Não. Ok. Esse é um, mas não é esse. Tem um que é lá que é o clássico. Como é que é aquele cara que escrevia demais e falava demais? Ele tinha logorreia ou verborragia. Contemporâneo mesmo? Não é contemporâneo, mas é seu companheiro, conterrâneo da Espanha, etc. O Franco? Não. Luís de Góngora. Ah. Eu não, Como é conozco, que é? eu não conozco nada dele. Ah, Não, é verdade. será que ela está fazendo isso que eu acabei de falar? Não, de Está verdade. sendo sincera, né? Estou sendo. Pois é. Que É o veio gongorismo. O gongorismo é justamente isso, falava demais. Falava pelos cotovelos. Cotovelo. Entendeu? Cotovelo é um negócio sério. Tem dor de cotovelo, falar pelos cotovelos, dar cotovelada. Um dos negócios mais sérios que tem no corpo é cotovelo. Mas, Valdo, Você tem muito cuidado para usar os cotovelos. esse negócio da pessoa muito extrovertida, que às vezes a própria carência, da carência É energética a carência da que ela pessoa. tem, ela quer suprir aquela carência, sentindo alguma coisa que ela se sente bem, aquilo coça a barriguinha dela, entende? Como é que chama quando vai coçar a barriga da pessoa? A gratificação pelo que está sendo feito. Ela é gratificante. E se na sente hora, bem. depois nem sempre. Pois é, né? mas ela se sente bem, que vai dar força para ela. É um Prozac, tá certo? Prozac para a pessoa. Por que a Consim ressoma ectoplasta? Qual a importância dessa característica na ProEx? O caso é o seguinte, ela ressoma ectoplasta porque ela já vem mexendo com energia há muito tempo e tem facilidade mais do que a média sobre o assunto. É outra coisa, mesmo que ela não queira, ela é. Não tem jeito. Está muito difícil a pessoa escapar. A ectoplastia não tem jeito de fugir, não. Por isso que é que eu falo, para explicar, porque dentro das religiões, dos processos de iniciações, dos problemas místicos, tudo isso, a ectoplastia é muito desconhecida, muito ignorada. E é uma das coisas mais sérias que tem, porque é muita gente que morre mais cedo por causa da ectoplastia. Agora, hoje você vai falar de ectoplasma, todo mundo faz piada, né? Sim. Professor, é uma pergunta sobre a questão da lucidez mesmo. Qual a importância que o professor vê na quantidade e até na qualidade da energia da pessoa para ela manter a lucidez dela, no dia a dia, enfim, na vida dela? Ela tem discernimento sobre a energia e o que ela faz. Discernimento sobre as ideias e a energia. É juntar o mental soma com o energossoma. Qual é a qualificação das energias do seu mental soma? É isso.
Mas O não que você tem- está perguntando, a resposta é essa. Agora, para a pessoa manter, às vezes, o estado de lucidez que ela está, tem, por exemplo, locais que a energia do local, ou o pensene do local, pode levar a pessoa que não consegue controlar a Sim, própria mas energia. ela sabe perder a mexer com lucidez. isso, ela sabe. Se ela já tem um certo nível, ela pode até se encapsular. Ela não sente nada. Outra coisa, se ela não se sente bem, se ela está mal dormida, se trabalhou demais, qualquer coisa, ela evita aquilo, cai fora. Para isso é que tem saltar de banda. É a hora de tirar o corpo fora. Ó, entende? Levantar a âncora, chama isso. Tem vários nomes. E se a gente olhar na escala evolutiva, tem uma proporcionalidade do nível de lucidez e da quantidade de energia que a pessoa mobiliza, que ela trabalha. A gente pode até entender essa proporção, não é? Já que você tocou no assunto, eu queria te apresentar esse rapaz que está aqui, ó, parece que é um galã de Hollywood que chegou, mas ele é de Natal. Aqui, ó, depois você fala o que vocês fazem na reaprendência para ele, que ele precisa de saber. Ele está aí com a irmã e o pai, são de Natal, é gente boa. Tudo, você está vendo a banca dele, ó, diretamente de Hollywood, mas é de Natal. Olha lá só aquela curva do cabelo dele, como é que é o máximo. O topete, né, Bruce? Mas ele não é, a simpatia, rapaz, ele tem boa aura, por isso que eu estou falando, eu preciso de ajudar aí por causa do mental soma dele. Não é boboca, ele sabe das coisas. Eu ainda não conversei muito com ele, mas eu sei por causa da aura. Conversa com ele uma hora. Quantos anos você tem? Hein? Tenho 20 anos. Tá. Então, ó, você já sabe. Esse camarada aqui, o William, esse é meu professor. Ele é da reaprendência. Então ele pode te dar umas dicas aí sobre essas coisas que seria bom para você. Conversa uma hora com ele. Vai ajudar. Eles estão aí esses dias. Ele está aí no Village. Tá certo? Ronaldo, e no ar. Pode falar. Eu tenho só algumas perguntas, tá? A Sim. primeira dela é o seguinte: estudando mais questão somática, eu queria saber assim, qual é o principal ganho evolutivo com o restringimento físico? Como é que é o maior ganho? Qual é o principal ganho evolutivo com o restringimento físico? O maior ganho é o seguinte, é que você, principalmente a maioria da humanidade até o momento, essa humanidade de hoje, por exemplo, do século desse terceiro milênio, ela é uma benção quando ela tem um restringimento, os personagens, os componentes da humanidade, porque a pessoa não fica sabendo quem é quem. Então esconde as desafeições. E a genética impõe uma afeição. Então, por exemplo, vem o pai que um matou o outro aí, e ele vem como filho um do outro. Aquilo então, os caras que não conhecem, acaba se sintonizando alguma coisa. Mas mesmo assim, de vez em quando, vocês sabem, tem o filho que mata o pai, tem a menina que manda matar a mãe e o pai. Tudo ainda é isso. Então, veja, esse restringimento, uma das coisas mais sérias que tem, é nessa lei da Seriex, o problema do entendimento das posições e dos papéis de cada pessoa. A hora que fica mascarado, é mais fácil. Você já pensou? Você tem aí uma mãe e às vezes você fez mal para ela. E hoje você é filho dela. E como é que fica aquilo? Ela procurando acertar a situação toda, já perdoou você, milhões de coisas. Por isso que é que eu falo, aquela menina, por exemplo, aquela moça, eu chamo de menina porque ela está com 32 anos, mas ela está brigando com a mãe até hoje. Essa é a pior que tem. A moça de 32 anos que vive com a mãe brigando com ela, essa tem que querer ela todo dia. Quem é a mais culpada aí é a filha. Que a mãe, ela já arranjou uma posição de dar a vida física para aquela outra consciência. Ela já está numa posição melhor. Agora, a pior é a filha. Então, a filha que não entende o processo da mãe, olha, nem rabo de tatu não dá certo. De tomar atitude. Dentro desse contexto, em termos de hipótese, seria uma diretriz da Central Extrafísica da Fraternidade o restringimento? O que tem? Por exemplo, como O restringimento ele só existe para quem tem imaturidade. Para quem não tem, ele começa a diminuir. Por exemplo, o restringimento para mim, que eu que sou um consim vulgar, ou um pré-serenão vulgar,
O processo de restringimento para mim sempre foi relativo. Eu nunca tive medo de morrer, você está entendendo? Sempre procurei superar minhas coisas, daquilo que eu posso, seja acidente, seja doença, seja tragédia dos outros, seja isso ou aquilo. Então o restringimento é uma coisa relativa. Outra coisa, eu sempre tive noção do que a gente chama de restringimento intrafísico. Eu nunca tive problema com isso. Agora veja, se já tem pré-serenão, que é assim, pensa bem no povo aí para frente. Os revoluciólogos, serenões, eles dominam isso tudo. Então o restringimento existe para quem não sabe que ele existe. Parece um paradoxo horrível esse, né? Ele existe para quem não sabe que ele existe. A hora que a pessoa fica sabendo que ele existe, ela já começa a dominar alguma coisa. Até chegar a um ponto que aquilo fica inútil. Então, a inutilidade total do restringimento acontece quando? Como é que é? Com o serenão. Serenão é isso. A serenologia é a hora que anulou o restringimento. Então, você vai ressomar aqui para quê? Não tem mais nada para você aprender aqui. Você já dominou tudo. Entendeu o que quer dizer? Agora, o que eu estou fazendo com vocês, o que é? Eu tenho um objetivo básico. Eu evito falar isso, né? Porque é muita pretensão. Mas veja, meu caminho é esse. O que é? Vocês têm uma ideia? É diminuir as vidas humanas de vocês. Quer dizer, eu quero matar todos vocês. Vocês estão entendendo ou não? Do ponto de vista evolutivo, é uma morte. Eu estou eliminando as ressomas e dessomas. O que você acha? Mas veja, esse é o meu objetivo. Esse praticamente é o pensamento base de tudo que eu faço nessa vida. Aos 14 anos já tinha ideia disso. Não, o problema é reduzir a reencarnação do povo. Vamos dar um jeito. Você tem que ficar aqui mais 1000 vidas. Vamos dar um jeito de passar para 900. Se eu cortar 10% disso através de toda essa TARES, já está valendo alguma coisa. Agora, gente, isso é mais sério que eu estou falando, tá? Observa que vocês, no fim, vocês vão achar que não há muito cabotinismo nessa pretensão, não. É a lógica porque eu estou usando o curso intermissivo, que agora não é meu. O negócio é o curso intermissivo. O curso intermissivo esclarece. Gente, o curso intermissivo foi a maior bênção que apareceu para diminuir as vidas intrafísicas das consciências. Mas fala. Aí parte para a segunda questão, que é justamente essa, que nos meus estudos, por exemplo, a questão do paradoxo dentro da evolução, ela existe a todo momento. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual é o atributo consciencial? Põe esse negócio direito, está muito difícil a gente ouvir o que você está falando. Qual é o atributo consciencial responsável? Dá lá para ele, isso aí está péssimo. Está fazendo eco aqui. Eco na cabeça. Qual o atributo consciencial responsável pela compreensão vivencial desse paradoxo evolutivo? Como é que eu faço? Discernimento. Discernimento é a base de tudo. Ariel, base de tudo para a consciência. É o discernimento. Ela tem que saber distinguir o que presta daquilo que não presta. Acabou. O que é evoluído daquilo que está atrasado. O que é o prioritário daquilo que está ultrapassado. Uhum. E a última, talvez seja também ter discernimento também, mas vou perguntar assim mesmo. Qual seria a estratégia mais inteligente para diminuir o abismo entre a consciência e o soma? A coisa mais inteligente é você, como consciência intrafísica, quer dizer, consim, aderir ao soma. Quem manda é ele. Aderir? Aderir. O que é essa adesão? É você saber se comportar com soma sem ser antissomático, mas ser prossomático. Então, por exemplo, cuidar da sua saúde é o que você tem tentado fazer aí com a sua educação física, as coisas todas que você faz. É fazer com que o seu corpo vai durar eternamente e você, como consciência, está preparado para dessomar daqui a 5 minutos. Esse é que é o caminho, esse é o discernimento básico da coisa toda. Agora, a vida humana é tudo baseada nisso. Entende como é que é? Entendi.
Uma coisa séria, por exemplo, é o seguinte: você, quando fica entusiasmado com alguma coisa, você exagera nos seus exercícios? Não. Não? Não. Você já superou isso. Sim. E isso, na sua profissão, é o teto máximo. Se você já conseguiu isso, já alcançou, sabe? Ótimo cum laude. Quer dizer, uma pessoa que faz exercício físico, você está entendendo? Que é fitness, procura fitness, e ela fica entusiasmada, e ela faz exercício excessivo, depois ela vem para casa, ela fica mancando outro dia, não dormiu direito, acordou sobressaltada, que fez exercício demais. Isso mostra que ela não... Agora, se você já superou isso, por exemplo, ano passado, você não teve dia nenhum assim? Não. Então, acabou. Você é um professor realmente do negócio. Você entendeu, né? Sim. Eu estou te dando um exemplo dentro do seu métier, para você ter uma visão global, a cosmovisão do assunto que você perguntou. É porque a questão não é fazer isso com as outras pessoas. Já estou num Não, processo... mas você, quando faz com as outras pessoas, você tem que mostrar. Se você não dá exemplo, você manda esticar o braço, e você nunca estica o braço? Não, mas claro, eu tenho um exemplo, mas por exemplo assim, eu já consigo fazer isso com a minha vida, mas eu quero Não, fazer mas isso... não é com a sua vida, é com as suas reações somáticas. Sim. Por exemplo, alguém aqui ainda faz exercício e passa da conta, no outro dia fica entregue às baratas? Quando fica entusiasmado? Quem é que faz mais esse exercício boboca? É a turma de esporte. Que o esporte, ele assula o entusiasmo da pessoa, o estímulo, incentiva, a motivação aumenta, ela fica patológica. Então, esses são bobocas. Sabe aquele negócio que eu chamo, como é que é? Os 3 que eu chamo. Como é que é? Eu não vi. Pois é, mas veja, o Loche, não ouvi, não é isso? É a técnica do Loche. Esses são. Você entendeu, né, isso aí? A base, então, é um processo somático, pró-somático ou antissomático. A gente não pode fazer as coisas antissomáticas. Professor, eu queria continuar lá sobre a argumentação da energia e da lucidez e um exemplo. Quando o amparador, o professor algumas vezes comentou isso, né? O amparador não consegue ficar muito tempo, por exemplo, na baratrosfera. Isso é a energia que ele não consegue dominar, manter para autodefesa? Não, diminui a porque lucidez? se ele vai ter que estar o tempo todo fazendo uma autodefesa. Ele vai perder o trabalho dele, se ele ficar lá muito tempo. Porque é muito difícil ele manter a autodefesa e ao mesmo tempo fazer o trabalho que ele precisa. Mas ele conseguiria ficar, se fosse só fazer autodefesa. Agora, por exemplo, se ele chega lá e começa a irradiar energia com a coisa toda, ele vai chamar a atenção. Aquilo vai... Todas as moscas vêm em cima dele, você está entendendo? Então ele também tem que estar preparado para isso. Mas isso já é uma saída, já é uma solução. Com essa ideia eu fiquei pensando, lendo o verbete, não fala especificamente sobre energia, nesse sentido. E eu achei bastante relevante esse item, energia. Me parece que ele é um pilar para manter a lucidez da pessoa. Por isso que eu estou argumentando. É lógico. É isso mesmo? Escuta, a energia, o que é que eu já falei? Essa semana mesmo nós falamos aqui. Ela é o agente da consciência, o agente principal, o instrumento que ela tem, a ferramenta. É o objeto de aplicação da inteligência da consciência. A consciência se aplica através da energia consciencial. Então, por aí a gente vai entender o resto. Tem só mais uma questão, professor, aqui, que é na fatologia, na terceira linha, o professor fala lá os cons intermissivos, né? Os cons intermissivos. E como nós aceleramos essa recuperação de cons? Hoje, quem está aqui, por exemplo, na corpo Esse que eu chamo dos chamados cons magnus. Os cons magnus. São daqueles assuntos mais importantes que você ouviu pela primeira vez no curso intermissivo. É a inteligência evolutiva. Tudo que diz respeito ao arcabouço, ao mecanismo do processo de evolução consciencial. Como é que se compõe esse mecanismo? Isso aí é que é. Entende?
A gente poderia dizer que hoje no Tertuliário a gente tem um ambiente melhor. pra Todos gente esses explorar isso. laboratórios foram feitos para incentivar, estimular, ampliar e aprofundar essa recordação. O primeiro deles é o da retrocognição. Já foi feito para isso. Entende? É o caminho. Pode falar. Na sinonimologia, Sim. no item 8, tem autodiscernimentologia. Sim. Eu queria saber por que o senhor colocou o auto como sinonimologia de lucidologia. Por que Pelo que o senhor- seguinte, é muita pretensão minha ou sua quando a gente quer que um grupo inteiro vai ter discernimentologia. Entende? Agora, a discernimentologia é para todo mundo. Agora, falando na autodiscernimentologia, eu já estou especificando que é a pessoa que está lendo aqui. O processo diz respeito a ela. Sim, mas a Porque falar em lucidologia... discernimentologia é muito difuso. Sim. E falar na heterodiscernimentologia de um grupo inteiro também é muito difícil na prática. Mas a Por isso é que lucidologia- tem tanta discussão, por isso que se faz tanta reunião sem chegar a conclusão nenhuma. Por quê? O discernimento básico da média dos componentes da reunião não é bom. Mas isso também não ia acontecer com a lucidologia? Sim, mas veja, eu não preciso falar em lucidologia, porque eu estou falando autoconscienciologia aqui, ó. Ah, entendi. Eu jogo com tudo isso isso, que eu presta entendi. atenção. Eu não jogo só com a diferença de palavras, usando 2, 3 palavras que se equivalem. Eu jogo com prefixo, com sufixo, com tudo que eu posso. E é quase um conceito conjugado. Esse é o caminho para dar a cosvisão para as pessoas. Então, o título... Tem gente que chega para mim e fala assim, mas isso complica mais, eu sou obrigado a estudar mais. Eu sei, é o que eu quero. Então, o título... Não reclame de você estudar mais, eu quero que você estuda mais. O título com a especialidade... Agora, no funciona. fim, a pessoa acaba me dando razão, porque ela vai ampliar os dicionários cerebrais. Entende? O que é? O que o senhor está falando é que o título com a especialidade funciona ao modo Sim. do conceito conjugado, que você aprofunda ali a Lógico, ideia. é. Nunca tinha pensado. Conceitos conjugados, você lembrou bem. Você sabe que essa expressão também, quem criou mais isso foi eu mesmo. E você mesmo, na ocasião, me ajudou a fazer, lembra da situação? Aqui outra requisição do cosmos. Aqui. Sou teletertuliana desde fevereiro deste ano. E ouvindo as tertúlias, ainda não consegui esclarecer algumas dúvidas. Por que o senhor fala que as artes não são boas coisas? O que tem por trás de ser artista que não está de acordo com a conscienciologia? Mais uma vez, vamos lá. Mas vamos ler tudo que ela está falando, que eu não sei se tem mais. Essa é a primeira vez que toca nesse assunto. Nunca vi o nome dela aqui, que o nome dela, os 2 nomes são bem pitorescos. Outra coisa, por que o senhor fala que nasceram alguns serenões na China e diz que ainda, provavelmente vocês aí do CAE também poderão ressomar por lá? O que ocorre por lá que necessite dessa equipe? Esse da China é fácil de falar. Eu quero dizer para você que a China hoje tem 1 bilhão e mais de 300 milhões de pessoas. Lá equivale a 9 Brasis. Então é muita gente para ser socorrida. E outra coisa, uma boa parte desse povão todo que está fazendo curso intermissivo, tudo já foi chinês, ex-chineses, então deve muito para aquela turma, precisa de ir lá para fazer a limpeza do seu passado, para ficar tudo bonitinho. Agora aqui, vamos falar das artes. A arte, eu desanco com o processo artístico, por quê? É um problema que a gente tem que explicar. Nós todos aqui já perdemos muito tempo com a arte em vidas anteriores. A arte, antes de mais nada, é um processo que não exige racionalidade. É um processo, então, que ainda tem muito percentual de instinto, é instintual dentro do processo. Então, nós falamos que o que interessa para uma consciência é aquilo que sai do mental soma dela. Então, o problema é atrás aqui da testa, é o tempo da cabeça que manda. Tudo que diz respeito ao processo aqui de baixo, que é o neurovegetativo, a parte sexual, o processo do umbilico chakra, isso ainda é vegetal.
A coisa ainda é proto-reptiliana. É um processo instintivo de sexo chakra. Agora, então, o que é que se passa? Isso não é o ideal. Agora, o artista, o que é o artista? A maioria dos artistas não há uma predominância de racionalidade. Há uma predominância de imagística, que é a imagistologia, a ciência da imaginação. Então a pessoa tem uma fantasia, ela materializa aquela fantasia, mas ela não racionalizou se aquilo é lógico, se é racional, o que vai fazer com aquilo. Então você vai ver que tem os artistas, por exemplo, que aplicam em fazer uma metralhadora. Ele não vê o efeito daquilo que vai matar um monte de gente. É um artista. Você vai falar, é um cientista que fez a metralhadora. Sim, um cientista, artista, boboca. Por quê? Ele não soube priorizar a criatividade dele. Então veja, nós aqui já perdemos muito tempo com esse negócio de arte. Então, vamos falar na arte do ponto de vista geral. O que é a arte? Nada mais do que um meio de comunicação básica entre as consciências. Mas esse meio é o ideal ou ele é secundário? Então eu provo para você, por A mais B, que ele é secundário. Você vai fazer, por exemplo, arte dentro da literatura. Você vai escrever um romance, você vai escrever uma poesia, uma epopeia, aí um processo desse qualquer, um conto. Você vai fazer uma novela. Isso aí ainda tem muito processo de emoção. Você pode melhorar por um lado, pode piorar por outro. Uma novela, por exemplo, pode ensinar a pessoa a usar tóxico, ao mesmo tempo que ela está combatendo o tóxico. Aquilo é um problemão, tem que ver. Fazer filme, a mesma coisa, é um problemão. Agora, vamos supor que em vez de você fazer um romance, até você transmitir a mensagem do romance, uma pessoa vai ler o seu romance que tem 500 páginas. Em 3 páginas, ela já deu a mensagem, se você fizer aquilo condensado. No entanto, ela perde aquele tempão, você enrola o leitor, com o processo de toda a trama, o enredo, até ele ter o que é que foi que houve lá no romance. Então, como técnica de comunicação, não é o ideal o romance. Agora, você faz um livro técnico, especifica tudo de uma maneira pedagógica, uma maneira aí didática, vai direto aos finalmente e mostra, vai e volta, explica tudo, espinica, quer dizer, pega todo o detalhismo ali dentro, a sua mensagem vai ficar muito mais clara. Se você tem dificuldade, você dá ao mesmo tempo, como eu às vezes faço, você dá a linguagem erudita e a linguagem popular. Você traduz a linguagem erudita para a pessoa entender. No fim, ela vai entender tudo. E outra coisa, é muito menos tempo, muito menos energia que ela vai gastar e muito menos páginas para mostrar isso aí. De modo que arte, de modo geral, é um processo que vem do umbilico chakra. E nós precisamos de gente que mexa com o mental soma, ao corono chakra. Então a diferença é essa. Se a gente pensar por aí, a coisa fica clara. Agora, ó, essas pessoas aqui, a gente fala na China, que muita gente é ex-chinês que já morou lá. E a China teve muita influência nas coisas. E houve a diáspora de chinês, do jeito que é que já houve muitas vezes a diáspora de judeus. Em 2 pessoas que apliquei o arco voltaico, portadora de enxaqueca, precedida de aura visual, alterações da visão que precedem a enxaqueca, percebi que as energias se desviavam do fronte chakra ao modo de um bloqueio forte. Até onde o arco voltaico consegue atuar nesse caso? Parecendo que o paciente é que promove o bloqueio, que tem como consequência a dor. Poderia esclarecer? Sim, às vezes é isso mesmo. Agora, o problema todo é o seguinte, às vezes, uma pessoa que tem enxaqueca, o arco voltaico faz um milagre, na hora, aquilo é tirado com a mão. Depende do jeito. Se a pessoa é sensível aos processos, tira o bloqueio que ela melhora na hora. Aqui mesmo nós temos certos exemplos que vocês conhecem, né? De pessoas aqui que a gente faz isso há muitos anos que acontece isso. A pessoa às vezes não deixa a enxaqueca, porque às vezes tem uns processos patológicos muito mais sérios que envolvendo aquilo. Mas a crise da enxaqueca melhora na hora. Poderia explicar brevemente uma outra coisa, seria bom de esclarecer. O arco voltaico, ele tem uma facilidade para muitas mini doenças. A enxaqueca e certas crises de enxaqueca são mini doenças.
O arco voltaico, se aplicado, ele melhora e tira na hora certas mini doenças. Poderia explicar brevemente a técnica da desassimilação energética? O problema todo é o seguinte, isso aí é a pessoa que eu estava falando, sobre a desassim. Desassimilação é o seguinte, na hora que você acabou o seu trabalho de exteriorização da energia, você entra em estado vibracional e dê um banho, vai enxaguar você, uma chuveirada para valer, de ducha, se for possível, matando mosquito com bomba atômica, que limpa toda a energia negativa que você assimilou do ambiente, da pessoa, do objeto, de qualquer coisa que tem. De modo que isso é que chama de desassimilar. É tirar aquela energia que você absorveu. Você agora vai jogar fora. Ela tem que passar por você, mas não pode ficar. Isso é que é o erro. Estou em um processo de mudanças e de escolhas. Recebi algum convite de trabalho e não posso errar nas minhas escolhas. Você pode me dar umas dicas de como melhorar a lucidez e aumentar o discernimento, minimizando o percentual dos prováveis erros nas escolhas que tem que fazer? Sim. A primeira coisa, você vai dormir mais cedo essa noite e amanhã cedo você vai acordar e só vai pensar na sua decisão, na hora que você acordar. Tem que ser depois que você foi ao banheiro, atendeu as necessidades fisiológicas, você senta no lugar, relaxa bem, você vai ter inspiração do que você deve fazer. Com isso, vai melhorar a sua lucidez. É possível supor que a evolução é um movimento ascendente dual que passa, dentre outros exemplos, do proto-pensamento à tese completa, do mega-trafar para o mega-trafor, do pré-serenismo ao serenismo, do ego casca-grossa à consciência lúcida, do patológico ao rígido. Contudo, não seria uma utopia admitir que haverá um dia que todos os seres chegarão a um estado de consciência livre, no qual não seja mais necessário o trabalho evolutivo e assistência interconsciencial? Não. Não vai ser preciso o trabalho evolutivo e assistência consciencial, porque eles já vão fazer esse trabalho. Agora, para aqueles que estão começando, porque parece que esse negócio de princípio consciencial está sendo criado. Então, sempre vão ter outros que vão precisar da sua assistência. Aqueles já melhoraram, ficaram igual a você, outros vão aparecer. Anda aí na frente depressa, porque atrás vem gente. Não é isso que eles falam? De modo que o problema aqui é esse. Agora, estou de pleno acordo com você. Você pescou uma série de dados bem corretos. Está tudo certinho, é isso mesmo. Do mega-trafar para o mega-trafor, do pré-serenismo para o serenismo, da serenologia, eu acho melhor falar, do ego casca-grossa para a consciência superlúcida. É isso aí. Muito bem, vamos em frente. A ectoplasmia de uma pessoa que não tem controle, nem sabe que tem ectoplasmia, pode se transformar em polipose nasal ou alguma outra doença? Sim. Aquilo depende do ponto mais frágil da pessoa, ela coloca aquilo a funcionar com o passar do tempo. Essas coisas ocorrem. O problema todo é que nós colocamos as energias negativas nos locais de menores resistência do nosso organismo. E aquilo então acontece. Eu sempre falo, há mais de meio século, o seguinte: aqui está esse dedão. Esse dedão aqui pode ter 1 bilhão de dedos de outras dimensões, que equivale a ele, e cada um numa dimensão. Mas veja, esse aqui é o original físico, o dedão, o dedo, o indicador. Agora, o que se passa? Na polpa dele aqui, digital aqui, não tem nada. Se a gente começar a falar, ou se a pessoa começar a pensar que vai ter alguma coisa, vai criar alguma coisa. Amanhã a pessoa vai sentir alguma dor aí. Estudo é autossugestão, auto-hipnose, é o processo, por exemplo, do santo da igreja, o Chico de Assis, por exemplo, com estigmatização, tudo é isso. A pessoa faz isso. E isso é igual aquele caso que a parapsicologia andou mostrando vários casos desses. A moça se apaixonou pelo Eládio com H. Agora, o que se passa? Começou a pensar só no Eládio, aquela coisa toda. Daí a pouco, ela começa a pensar as coisas do Eládio, daí a pouco aparece o nome do Eládio na pele dela em alto relevo. Aquilo é igualzinho, estigmatização. Essas coisas todas ocorrem.
Então nós temos que ver que tudo depende da intenção da pessoa e a vontade colocando a intenção a funcionar. Tem uma amiga com 40 anos de idade que ainda vive com a mãe e em situação de conflito permanente. Está vendo? É essa aqui, ó. É das minhas, essa aí. É da turma que eu tenho feito uma força danada com esse povo. Muita paciência, vê o que você faz com essa sua amiga. Já dei de presente o livro Autocura através da reconciliação. É uma boa. Coloquei seu nome na TENEPS. E sempre, quer dizer, o nome dela que eu estou falando, tá certo? E sempre que posso, ajudo com informação esclarecedora. Mas não percebo melhoria. Isso já faz alguns anos. Você teria alguma recomendação de como ajudar melhor? A primeira coisa é a seguinte, ela está com 40 anos. A situação é mais difícil agora. Ela está brigando com a mãe, possivelmente, desde que nasceu. Agora, você tem que pegar e fazer uma impacterapia mais séria. Tem que examinar o que é que ela é interessada e usar isso como objeto de pesquisa, fazendo associação de ideias. Então, observa o que é que ela gosta e arranja a sua argumentação a partir daquelas ideias que ela admira, ou que ela gosta. Esse é o caminho. Por exemplo, vamos supor que ela seja uma pessoa que gosta de música popular. Arranja uma música popular dessas de fossa, que mostra como é que a pessoa é na baratosfera, os infernões da vida. Tem que mostrar isso. Dali você tira as conclusões, as ilações do processo. Esse é um caminho. Agora, você deve insistir. Não perca a paciência. Insista. Não desista. É o caso da loteria lá. É isso que antigamente você escrevia assim: insista, não desista. De modo que o problema com ela é a mesma coisa. Agora, com 40 anos, é dose. Né? Professor. Agora, a mamãe, seria bom, se você não der conta com a filha, atinja a filha via mamãe. Às vezes dá certo. Pega pela mamãe e faça uma cariação dos três. As duas e você. Isso aí pode ajudar muito. Mas veja o lado bom da mãe. Olha o que é que a mãe é boa, como é que é. E mostre que ela, como filha, ela está errada. Por quê? Ela deve à mãe o corpo que tem. De modo que quem está por cima é a mãe. Não adianta. Professor, existe alguma explicação para tanta ressoma na China? Uma explicação lógica? A explicação lógica é que nós, da Conscienciologia e dos cursos intermissivos, que estamos trabalhando com isso já há muito tempo, mas principalmente a partir do ano 1100, todo mundo é ex-chinês. A Terra tem muita coisa que são os ex-chineses que fizeram, mas isso não é bem estudado. De todo mundo que já estudou isso, eu só já vi uma vez um artigo do Correio da ONU, que havia um jornal que saía, que uma vez eles trouxeram os negócios sobre a China. Lá, tinha os caras que fizeram pesquisa na China e fora, nos outros países, através da ONU, e chegaram à conclusão que a China estava em todas. É muito difícil a pessoa entender isso. Mas agora o processo é esse. Cada um faz o que pode. Agora, veja, não adianta falar em etnia nisso, porque nós estamos falando em assistência. E onde precisa mais de assistência é na China, porque lá é que tem maior número de população, de todas as etnias que tem por aí. Em segundo lugar, agora está aparecendo a Índia. Aí você pode falar, não, mas os muçulmanos têm mais gente do que isso. Não, isso é relativo, porque são várias etnias que entram do islamismo, não é só número. Agora, por exemplo, a China não, é muito específica demais, é terrível isso. Então, isso tudo tem que entrar para o universalismo, tem que trabalhar. O problema todo é esse, o processo chinês que nós falamos é por causa disso. Agora, eu estou falando isso porque minha próxima vida tudo indica que vai ser na China. Eu sei disso desde os 14 anos. Agora, se eu trabalhar bem nessa, até o momento, parece que eu não estou fazendo feio, não. Mas eu ainda não tenho ainda a nota. A nota eu vou só ter depois que dessomar. Como eu não quero dessomar mais cedo, eu não estou com nenhuma ansiedade de saber. Eu estou deixando para ver o que vai acontecer. Entendeu? Mas a regra, de modo geral, é mais ou menos essa. Pode falar. Professor, na fatologia, sexta linha,
Um, dois, três, isso. Eu gostaria que o senhor aprofundasse a autolucidez sociométrica. E a autolucidez conscienciométrica. A sociométrica é daquela pessoa que ela transcende os processos das etnias, do racismo, da raça. Para ela o processo de raça desaparece, mas ela estuda as camadas e os segmentos da sociologia. Ela vai estudar lá o moreno com a sociometria para ver como é que faz, para fazer a aplicação disso corretamente. Entendeu? Isso é que é a autolucidez sociométrica. Uma pessoa que não estudou bem a sociometria do moreno não vai entender isso, não. A autolucidez tem que nascer através do estudo sociológico do moreno. De uma certa maneira, então, está relacionada com a segunda questão. O desenvolvimento da lucidez, no momento que a pessoa inicia o estudo da conscienciologia, vai se tornando mais lúcida, ela inicia necessariamente pela lucidez intrafísica e depois expande para a extrafísica. Não, tem gente que já ouviu falar na conscienciologia extrafisicamente, não adiantou nada. Tem gente que está ouvindo falar na conscienciologia que agora não está adiantando nada. Isso varia, não interessa. O problema é a pessoa, a hora que ela resolveu, deu aquela lampadinha, você está entendendo, na cabeça que acendeu a ideia, para ela fazer uma reciclagem. Aí ela muda. Isso pode ser nessa dimensão ou noutra, isso é secundário, não interessa. Mas então, Oswaldo, você mudou aí de posição, está sempre lá, passou para cá. O que acontece virou direitista, saiu do esquerdismo? Ultra-esquerdista foi para ultra-direitista? Não. E outra coisa, olha lá, hein, cuidado hein, com esse negócio do skinhead, hein, olha lá. Prefiro ficar na esquerda ainda. Para por aí, né? Já estive na direita. Stop, para por aí. Isso mesmo. Mas olha, fala. Posso voltar na dupla evolutiva? Pode. Outro dia você respondeu umas perguntas a respeito do autorrevessamento da dupla, certo? Uma das coisas que você falou foi a respeito da escrita do livro em forma individual, e em outra das perguntas você respondeu a respeito da autoria, a parceria. Essa foi a segunda pergunta que também foi feita. Eu te pergunto, além do negócio dos livros, quais são o tipo de atividades que nós deveríamos fazer justamente para objetivar o autorrevessamento da dupla? Uma pessoa entrosar com a outra no trabalho evolutivo da proex de cada um. Porque não existe duas proex iguaizinhas. Então é uma entrosar com a outra para ajudar. Isso tudo pode ajudar muito a dupla. Agora é ver. Porque às vezes um parceiro, ele tem um trafó que ajuda a deficiência do trafar da parceira, e vice-versa. Então o problema aí é procurar um ajudar o outro naquilo que ele tem talento, potencialidades, potenciais, que ele pode ajudar. O caminho é esse. Tem alguma coisa em especial justamente? Tem, principalmente os atributos conscienciais. É examinar aquilo lá, ó, os 20 mega atributos. Mas objetivando para a próxima vida, alguma coisa? Não, é fazer agora, porque é agora que você já está objetivando para a próxima. O negócio é fazer agora, não deixar para amanhã, não. Por quê? Por quê? Olha se tem inteligência no que eu estou te falando, porque isso tudo é baseado no que a gente vê das consciências. Porque quando você dessomar, e ela também, os planos devem ser maiores do que aquilo que você tem capacidade de imaginar hoje. Acapite? Coisa de uma lógica terrível isso aí. De modo que o negócio é aproveitar tudo que a sua inteligência permite hoje. Fazer aqui, agora, já. Não deixar nada para depois. Fazer a coisa agora. Porque assim é que vai aumentar o autorrevezamento depois. E o autorrevezamento dá dupla no próximo. Uma coisa pega na outra. Vocês vão chegar lá, por exemplo, vem o transventor e fala assim, olha aqui, tanto para um quanto para outro, existe ali o fulano que pode ajudar você, e existe a fulana que pode ajudar você. É bom vocês estudarem. Aí vocês vão chegar à conclusão que é melhor mudar de dupla. Você entendeu? Nunca se sabe. Então o problema é aproveitar a dupla que está hoje. É o momento que passa. É o aqui e agora.
é o presente. O presente é o futuro. Então vamos pensar nesse presente. Agora, lá, deixa que a coisa vai ser maior, ou melhor, vai ser pior, né? Vai exigir mais. Você mesmo vai exigir mais. Entende? Eu acho que na próxima vocês não vão nascer na Argentina, não. Eu estou só te dando a dica. Nem você, nem ela, tá? Chato, né? Mas, ó, estou falando assim com essa minha segurança, que eu sei das coisas lá por causa do processo do australiano. Mas fala. Na numerologia, os criptocons, esses são os não recuperados? Os cons, os adcons, os megacons, os extracons, os criptocons, os anticons e os cons magnos. O criptocons é o não recuperado? O criptocon é aquele que é difícil, que entende, que está mais ou menos debaixo do tapete, que está difícil você chegar lá, enigmático, das coisas mais técnicas, que estão escondidas. Esse aqui é o criptocon. É escondidinho. Anticons também não entendi. O anticons é aquilo contra aquilo que você está fazendo, uma opção de coisa aí que não está de acordo. Tem que pegar aqueles anticons. Agora, o anticons pode ser uma coisa positiva, pode ser negativa. O que eu estou falando aqui é o positivo. Então, ele vem contra você. Você está aí, por exemplo, todo dia está batendo o seu dedão na quina. Então, vem o anticon dizer para você, olha, o seu reflexo não está bom. Por que você não observa ver onde é que você pisa? Tudo é anticon positivo. Para mexer com o seu soma. Tem de tudo. Eu estou dando um exemplo bem trivial. O anticons é neutro? Porque tem o positivo. Hein? É neutro. Você que sabe, eu te pergunto. Cada um põe o que pode, né? Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser o diabo, né? Pode ser benfeitor, pode ser malfeitor, depende do que é. Aqui. Nós, seres humanos, necessitamos de estímulo para fazermos sempre algo acontecer e melhorar na prática de algo. Até um certo ponto, mas nem sempre. Existem as pessoas que só andam empurradas, sob pressão, mas tem outras que não precisam. Elas têm a pressão interna delas mesmas. Quando fazemos curso de Conscienciologia, recebemos estímulo para trabalhar com as energias. Sim, a gente mostra, explica, informa. O que quer dizer é que nós, tertulianos, sem ser de Foz, não temos acesso com frequência aos cursos. E com o passar do tempo, perdemos a qualidade para continuar o trabalho depois de um certo período. Teria algum jeito o professor fazer algum dia da semana, um horário específico, comandar o exercício através das tertúlias? Tem dificuldade para assimilar com o arco voltaico? Não. O arco voltaico que eu já estou fazendo é o máximo que a gente pode fazer nisso. O mais é você ir nos cursos que existem. Outra coisa, quantos cursos de dinâmica, de parapsiquismo está havendo? São dezenas, né? E outra coisa, está fazendo por todo lado, né? Precisa saber onde é que essa pessoa mora, se lá tem o curso, e ver como é que é. E qualquer coisa ela ir nas proximidades, que às vezes, andando 50 quilômetros, vai ver, né? Na outra cidade está fazendo o curso. O processo é esse, hein? Você sabe o que é? O povo tudo está querendo isso agora, não é só por causa do online, não. É devido à educação à distância. Está todo mundo querendo aprender os troços à distância. Mas isso aí você sabe que é meio até perigoso, né? Não pode ser feito assim, sem mais nem menos, não. Senão depois vai fazer uma série de grupo violento à distância. Tem que ir com calma. Eu tenho meu ponto na frente e outro atrás. Sim. A questão aqui da enumerologia quais as relações aqui com... Aqui tem alguma relação com a escala evolutiva das consciências, que os adicons... Né? Com o quê? Uma relação com a escala evolutiva das consciências, né? Do vírus até... A questão dos adicons... A escala evolutiva tem relação com tudo que nós estudamos sobre evolução e sobre consciência. Tudo tem relação. Agora, o nível da lucidez. Nós estamos estudando aí hoje a lucidologia. É o nível de lucidez da pessoa. É justamente a recuperação das unidades de lucidez. São os cons. Então, tudo isso aí tem. Mas aqui os adicons, os megacons, assim...
Que tipo assim de evolução, o nível da Por consciência? exemplo, quais os cons que você já recuperou para sair do seu corpo com lucidez? Da projetabilidade lúcida. Quais os cons que você já recuperou, por exemplo, para ser capaz de fazer uma autorreflexão durante 5 horas quieto? Ainda não tentei. Pois é isso aí, tudo aí, você tem que chegar lá. Você entendeu, né? De modo que são os níveis de lucidez. Isso aqui são as unidades de lucidez que nós estamos mostrando. E eu falei aqui 7, mas isso aí pode ser levado para 70, depende do que a pessoa tem. Tudo é um processo de aumentar o nível de acuidade ou hiperacuidade, ou holomaturidade, ou holomaturologia. É a maturidade da pessoa, é o nível da evolutividade dela. Isso é que é importante, tá certo? Gostaria de saber se o parapsiquismo é função do tactopsiquismo, ou seja, sem tactopsiquismo não há parapsiquismo. Não, eu conheci um monte de gente de parapsiquismo lento, ele até é brade, mas ele tinha parapsiquismo, agia tudo mais devagar, em slow motion, mas funcionava. Pode uma pessoa ser parapsiquista sem ser tactopsíquica? É isso que eu estou falando. Pode sim. Como ajudar a dupla a manter a lucidez quando você percebe que existe heteroassédio e o outro não consegue perceber e se deixa assediar? Isso aí é que nós chamamos de semi-possessão entre consciência. Eu estou sentindo a rebordosa deste processo. Vem direto me atacar, mas não se dá conta e não adianta falar, já fiz a experiência. Não sei mais o que faço e como devo atuar. Primeira coisa, do jeito que eu estou vendo aqui, parece que você não é participante da dupla, né? Você está falando de fora, né? É ou é da dupla? Aqui eu não sei, porque não ficou bem clara a situação. Eu estou em dúvida. Se você é da dupla, é uma coisa. Se você é de fora, é outra coisa. A gente teria que estudar uma coisa e outra. Se você é da dupla, tem uma coisa muito fácil. Você, a partir desse momento, você vai fazer doação para a pessoa. Então, é um homem. Você é a mulher, ele deve ser um homem. Então, o que você passa? Para esse homem, você vai fazer concessão para ele. Você vai tratá-lo como seu primogênito. Você acabou de entrar na maternagem dele. Você é a mãe dele. A partir disso, você vai dar um jeito nas energias dele. Você não vai mais no bico de nenhum assédio dele, não vai dar nada. Agora, se é de fora e você tem que trabalhar com os dois, aí é diferente. Tem que chamar os dois às falas e mostrar que eles estão um assediando o outro. Sempre tem um que está assediando o outro. Sempre tem. Às vezes, por exemplo, não é a pessoa mais perturbada, não. Porque às vezes o que está assediando é o perturbado. Mas o outro que está assediando não fica assediado. Vocês estão entendendo, né? Existe um casal. O homem é totalmente perturbado, mas a mulher domina o parapsiquismo. Ele então está fazendo a perturbação em cima dela, mas ela não sente nada, porque ela é refratária ao processo. Vocês estão entendendo? Então ele aí tem que entender, ela aí tem que entender para ver. Se é de fora, a coisa muda de figura. Eu não sei como é que é, isso aqui ficou em dúvida. Vocês já notaram que de vez em quando tem umas perguntas que você nunca sabe, e eu não posso atirar no escuro. Como é que é? A gente tem que saber, né? Com karma. É o grupo karma aí no caso. Grupo karma. Senão nós estamos perdidos. Bota aqui na Sim. página 3, binomiologia. Sim. Queria que o senhor aprofundasse o primeiro, binômio autolucidez. Binômio autolucidez, coragem. Isso. O caso todo é o seguinte: quanto mais autolucidez a pessoa tem, mais intrépida, indômita, corajosa, sem paura, ela vai viver. Então ela não tem medo das coisas. Agora tem que ter lucidez. Você lembra daquele processo que eu falo? Por exemplo, aquilo que eu falo aqui, desde que nós criamos o CAEC. Nos cursos de fim de ano, que a gente falava de energia, de parapsiquismo, eu explicava isso tudo. É a pusilanimidade da pessoa que chega aqui. Então ela fez o curso intermissivo. Ela estudou as coisas todas.
Então ela tem que desenvolver alguma coisa. Na hora que ela vê que ela se integra com o planejamento que foi feito teórico antes dela ressomar, e ela começa a funcionar, gente do passado dela descobre que ela está aqui. Olha aí a fulana, você está entendendo? E começa a fazer pressão em cima dela. Ela então o que faz? Ela entra na retirada da laguna. Ela fica com medo, débil, mole, está entendendo? Medrosa. Isso é que é a pusilanimidade. Aí vai estagnar o trabalho dela. Aquilo tudo dá para trás. É a hora que ela, se ela está com lucidez, é a hora dela assumir com coragem o trabalho dela e enfrentar. A situação toda é essa. Então, esse binômio, autolucidez e coragem, é uma das coisas que muita gente precisa, porque tem pessoas autolúcidas que é um fracasso, dá até pena. Como são débeis, tíbias, está entendendo? Pusilânimes. E isso é uma pena. De modo que nós temos que estudar essa situação. Agora, tudo é um processo de assédio. Agora, nós não podemos ter medo do boi da cara preta. Está entendendo? Igual criança. É o boi da cara preta. Isso é besteira. Né? O povo tem. Quer não estar muito habituado com aquilo, e a pessoa chega, às vezes, a hora que ela descobre, vê o alcance daquele trabalho que ela vai fazer, aquilo começa a dar aquele estímulo àquela situação, então ela fica super motivada, mas dá um entusiasmo infantil. Aí os assediadores vêm em cima, é a hora, é o ponto frágil dela, vamos pegar na emoção dela. Aí aparece aquela cara de Exu na frente do cara. Pronto, a pessoa recua. Da retirada da laguna. Você está entendendo como é que é? Que é uma pena isso tudo. Agora, é muita gente assim que já fez curso intermissivo. Isso tem diminuído, porque fazem mais ou menos 20 anos que eu falo nesse assunto. Só que no CAEC fazem 14 anos. Quase todo ano eu falo nisso. E eu dava curso explicando isso tudo com calma. E a palavra que eu coloquei para marcar do ponto de vista didático é pusilanimidade. É a pessoa pusilânime. Para ver como é que é. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma é o seguinte: quando a pessoa ela tem facilidade de rememoração da projeção, mas ainda é fragmentária, não é completa, e percebe que não tem muita lucidez no extrafísico, o que significa isso? O que essa pessoa poderia fazer para ampliar a lucidez nas projeções? A primeira coisa que ela tem que fazer é dominar a lucidez a hora que ela se vê fora do corpo, de imediato. Então ela vai ver onde é que ela está, se tem consciência ali no ambiente, o que ela está fazendo ali, por quê. A primeira coisa, ela tem que exteriorizar a energia, não ter emoção nenhuma, ter um total domínio de equilíbrio racional da condição. Agora, antes disso, às vezes, se a pessoa puder, ela examinar como é que eu estou. Eu estou de psicossoma? O meu psicossoma está lastreado ou ele está solto, leve? Como é que eu estou? Então a pessoa tem que observar. Eu estou tipo fantasminha do Gaspar, só pela metade? Como é que é? A pessoa tem que ver como é que é. Outra coisa, se ela estiver perto do corpo, tem muita força, cordão de prata que está atraindo, a situação está precária, como é que é? Isso tudo ela tem que ver. No início, então, ela se localiza e se identifica onde eu estou, pronto eu vou. Sabe como é que é? E isso, professor, qual que seria a leitura conscienciométrica da pessoa? No caso, a pessoa ela está precisando manter mais lucidez no dia a dia, ela também precisa fazer mais exteriorizações? Não, ela tem que ter mais lucidez sempre, o processo todo aí de lucidez. É igualzinho o processo aqui do Arlindo com a filosofia dele. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Certo. São as perguntas clássicas da filosofia. E serve perfeitamente para a pessoa que sai do corpo. Certo. E uma última pergunta, professor. Na tabela, na página 4, que você faz
um confronto entre a sanidade e a insanidade consciencial? O que você quer? Que número? No número 4. Saúde mental e psicopatologia. Minha dúvida... Saúde mental é da sanidade consciencial. A psicopatologia é a insanidade consciencial. Minha dúvida é se você considera toda a psicopatologia um onirismo ou se dentro da psicopatologia há... Não, toda, dentro da psicopatologia, toda ela pode ter onirismo. É muita invencionice. Escuta bem, uma pessoa no normal dela, ela não é uma psicopata. Olha o tanto de devaneio, de imaginação e de fantasia que a pessoa tem. Tem gente que você tem que falar, olha... Deixa de voar e vê se você pousa, porque você está, né? Daí a pouco a pessoa está vendo até a vaca voadora amarela na frente dela. Agora então veja, se isso no normal, a pessoa ainda tem muita fantasia e devaneio, pensa bem para a pessoa que tem distúrbio mental. Está na cara. Tá certo, obrigada. Qual é para você a tríade da lucidez e do discernimento mais impulsionadora do amadurecimento consciencial? Lucidez e discernimento, esse binômio dispensa emoção e consolo? Sim, é isso aí. Agora, você perguntou uma tríade, né? Mas falou só duas, né? Lucidez e discernimento. Como é que é a holomaturidade, o trio da holomaturidade que eu já falei aqui, vocês lembram? Como é que é? Você não tem aí microfone, fala alto para a pessoa ouvir lá. Que isso é o que é o trinômio da holomaturidade. É autodiscernimento, código pessoal de cosmoética e a interassistencialidade. Eu acho que essa mata a charada, né, gente? Vocês têm alguma coisa para incluir aí? Algum adendo? Isso aí é terrível. De modo que pense nisso. Esse é o trinômio da holomaturidade. Nós já trouxemos isso aqui, não já? Então é bom a pessoa ver lá nos 1000 dos dividir, que ela vai ter. Qual o primeiro passo em direção à auto-organização de alto nível? O primeiro passo é a pessoa sentar e começar a pensar o que ela precisa se organizar. Onde é que tem as desorganizações maiores? E ela depois falar com todo o realismo para si mesma, eu dou conta de fazer isso ou não? Porque não adianta ela querer dizer que até a semana que vem ela se organiza. Eu não admito isso. Isso não é lógico nem racional. Toda pessoa que está desorganizada há anos, ela vai demorar no mínimo 1 ano para melhorar. Não tem jeito. A auto-organização não se faz de uma noite por dia. Isso é bobagem. Então a pessoa tem que sentar e ver o que é que ela precisa de se organizar. Agora, olha bem todas as suas ações, seus atos, etc. Uma boa coisa é passar na Conce e ser com 5 cobaia, porque assim um monte de ideia de fora vai enriquecer o seu modo de abordagem a si mesma. A si mesmo, no caso. Pode ampliar os conceitos de líder evolutivo e liderança evolutiva? O líder evolutivo é aquele que atua como mediador da evolução das consciências? Sim, é isso mesmo. O líder evolutivo é aquele que ajuda a evolução das pessoas. O melhor líder evolutivo que tem, dentre os conhecidos que nós mexemos com eles, é o evoluciólogo. Esse aqui é o melhor, porque ele mostra o caminho melhor da evolução para cada um que tem. Esse aqui para mim, sempre foi o exemplo máximo de líder evolutivo mais próximo da gente. Agora, o molde evolutivo mais sério é o serenão, mas esse a gente tem que caminhar ainda em certos patamares para chegar lá. Eu gostaria de saber como e quando foi dada ao professor a revelação dos 14 anos sobre o seu renascimento na China. Não, o meu caso não é revelação, nada disso não. Eu tenho retrocognição das coisas desde os 3 anos de idade. Quando eu cheguei aos 14 anos, é quando eu tive maturidade para ver o que eu vinha fazer aqui. Mas eu, na hora que decidi ver o que eu ia fazer nesse corpo, eu queria saber o que eu ia fazer no próximo. Que eu não sou besta. Nasci em Minas Gerais e sou desconfiado. Agora, então, o que é que se passa? A partir disso,
eu comecei a ver para que lado que era, o povo que me ajudava, as raízes da minha coisa. Comecei a estudar toda a retrocognição e vi que a raiz toda é o processo da China e que eu teria que voltar para lá. Aí começaram a aparecer as consciências disso. Logo em seguida veio uma consciência que viveu recentemente naquela ocasião, isso já faz muitos anos, né? Mas eu estou falando, foi recente assim, nos últimos 2 séculos ele viveu na China. O nome dele era Tao Mao, e ele era especialista em energia. Eu convivi com ele em trabalho aqui, na outra dimensão, durante mais de meio século. Agora, com ele, então, eu fui apresentado aos outros. Eu voltei à China várias vezes. Depois eu voltei à China com a monja, que era uma serenona, que no fim eu fiquei sabendo a história toda, tal, com calma. Então a gente entrosou. A serenona, essa já era chinesa. A turma que trabalha aqui conosco, a maioria tem base, tudo é ex-chinês. Agora veja, o mundo está cheio de gente nas lideranças em várias áreas que são ex-chineses. Esse povo agora está voltando para a China porque a China recebeu um quinhão maior de participação da reurbanização planetária. Por isso que tem a população maior lá. E eles abusam desse processo. Então, tem uma temporada que dentro da ditadura mandava matar as mulheres todas, toda criança, mulher que nascia, mandava matar. Tem um monte de coisa nesse sentido. Outra coisa, até hoje eles ainda comem cachorro quando precisa, quer dizer, tem uma opção de coisa nisso. Então, isso tudo aí precisa de haver muita gente trabalhando com eles. E outra coisa, tudo indica que eles vão começar a influir mais no mundo agora para valer, porque se você não sabe aí, é bom saber que os chineses jamais se interessaram em expandir o domínio humano, principalmente o geográfico, ou geopolítico. Vocês sabem disso. Os chineses tinham caravelas que eram 10, 20, 30 vezes as caravelas que era usada, por exemplo, o Cristóvão Colombo. No entanto, eles nunca foram atrás para conquistar os outros, conquistar a terra, nem nada. Eles sempre trabalharam no conjunto, no processo deles. Isso é verdade ou não é? Pois é. Ah, você tem aí a caravela? Ah, tem a comparação aí, né? Não, mas essa ainda é pequena. Essa ainda é pequena. A caravela era um negócio. Era uma cidade ambulante deles. E outra coisa, eles sabiam disso, eles estiveram na América, não quiseram dominar a situação. Enfim, eles eram muito pela própria cultura, etnia, aquela coisa toda, ficaram ali presos na situação. É igualzinho, por exemplo, as etnias, elas têm certas tendências. Isso às vezes ajuda e às vezes piora. Por exemplo, o judeu. Vocês não acham muito esquisito que vêm os alemães e matam 6 milhões de judeus e que praticamente não houve reação nenhuma deles? Vocês não acham esquisito? O judeu não reage, ele não aparece nas coisas, tudo escondido, tudo quieto. Houve uma reação lá em Auschwitz, uma só, de alguns judeus. Mas por que é que os outros não reagiram? Por quê? Tinha muito mais prisioneiro do que outro. Por que é que nunca fizeram uma sublevação? Você está entendendo o que é a mentalidade da cultura? Como é que é? Toda ali, olha as fotografias que a gente tem lá dos campos de concentração. Aquele povo tudo paradão assim, ó, tudo de olho para ver o que ia dar. Mas por quê? Quem reagiu contra os nazistas foram os próprios nazistas, você sabe disso, né? Igual Stauffenberg, aquele povo todo. Eles tiveram várias contra o Hitler, aquele negócio todo. Mas não tinha judeu no meio. Vocês estão entendendo? Então, isso é que eu quero chamar a atenção para vocês, para a gente analisar o problema da etnia, da cultura, como é que isso funciona. Então, o chinês, olha só, estou mostrando a situação. Olha agora os judeus. Os judeus, por exemplo, com esse negócio deles, eles não reagem, mas em compensação, eles não perdoam ninguém. Tem o princípio de talião. Olha só, isso não é incoerente? No entanto, são das pessoas mais inteligentes que tem na Terra. Prêmio Nobel, a maioria são de judeus. Tal. Então vocês veem o processo da incoerência e como a gente tem que estudar a conscienciologia. É a consciencialidade. Como é que a gente tem que entender isso mais?
O negócio é muito sério. Pode falar. Você falou muitas vezes a respeito de que cada dos serenões tinha certas especialidades em geral, certo? Sim. Por exemplo, no caso do australino, acho que você vinculou a respeito do belicismo, é isso? É belicismo, o processo político e o problema de combater a escravatura. Justamente eu queria te perguntar, pelo que você sabe, qual é o... Aqui, escuta bem, vamos só pensar um negócio. Você não acha que dentro da história da Argentina existem 2 erros terríveis da política argentina? Primeiro, a escravatura, porque eles mataram os escravos todos. Você sabe disso, não sabe? Segundo, o negócio de receber os nazistas, que é totalmente errado. Dos países da América Latina, o mais nazista mesmo foi a Argentina. Eu vi, não adianta falar para mim, porque em 53 eu estive lá, eu vi os cientistas alemães lá. Outra coisa, só lá em Mar del Plata, na praia, com aquele negócio todo, aquelas centenas de barracas com pulmão. E outra coisa, mais tarde é que a gente ficou sabendo que aqueles pulmões não eram de argentino. Aquilo era da Europa, era dos campos de concentração. Era lá, sei lá de onde é que eles trouxeram aquilo. Eu sempre, depois disso que fui estudar os negócios todos, sei lá se muitos pulmões lá não saíram de Auschwitz. Você está entendendo? Então, essas duas coisas, elas são iguais, você sabe. É belicismo. Mas para o futuro... Contra a raça negra e contra a outra raça negra e outras coisas mais. Agora veja, a situação é tão precária que lá é que tem mais judeu do que islâmico, não é isso? Atualmente, na Argentina, você sabe disso. Existem essas coisas todas, mas olha, alemão tem demais, italiano tem demais. Lembre-se, a Itália era do eixo da Segunda Guerra, junto com a Alemanha. Mussolini. Está cheio de gente lá também na Argentina. Então veja, ele veio para consertar isso aí. Por exemplo, eu tinha muito receio na época que houve aquela briga entre a Argentina e o Chile. Eu falei assim, se der uma briga, isso aí vai ser brabo. Porque o Chile está tudo ali perto, isso aí ia criar um problemão. A hora que saíam as Malvinas, eu falei, vão fazer besteira. Foi dito e feito. Mas é que o negócio era da Inglaterra, eles ali acabam, matam mosquito com bomba atômica. Do lado da Inglaterra foi fácil mexer com aquilo. Agora, devido o quê? Umas ilhas. Olha só, esse nós poderíamos colocar que teria sido o terceiro erro político grandão da Argentina. Agora veja, o australiano está segurando isso aí, né? Não é fácil. Se vocês não acompanharam a Guerra das Malvinas, dá até pena de ver as bobagens que foram feitas. O navio foi afundado, aquela coisa toda, dá pena de ver. Agora as Falklands, Malvinas, uma ilhota, uma coisinha, mas um problemão foi fazer uma guerra por causa disso. Então o problema não é esse. Outra coisa, lá na Corrientes, você vai naqueles sebos todos, a montra, quer dizer, montra, vocês sabem o que é. Aqueles locais que ficam cheios de livro, a mesa cheia de livro, aquilo é uma montra. Do jeito que aqui tem gôndola no supermercado, a livraria, ela tem gôndola, que são as montras de livro. Você vai nas gôndolas de livro, a maioria é uma politicagem danada e uma boa parte de coisa de peronismo até hoje. É ou não é? Outra coisa, Perón também não adianta vir falar, porque eu conheci as coisas todas. Sou da época do Perón, né? Eu vi as coisas de perto. Então... Bom, eu te trouxe o livro, você já viu pois isso? Pois é. O caso é sério. E hoje já tem os filmes. Os filmes é que está mostrando muita coisa que eu não conhecia. Tem filme que eles mostraram que tem a fazenda, onde tinha os negócios dos alemães, as coisas que haviam, o que é que eles fizeram. Hoje já tem uns filmes muito sérios que eles andaram fazendo sobre os alemães lá. Vale a pena ver aquilo. Agora, eu, por exemplo, eu inocente, rapazinho, etc., estudando na universidade, junto com o cientista, eu aprendi até muito com o cientista, eu não posso reclamar. Eu aprendi o negócio da poluição, a primeira coisa que eu fui ver, poluição em comida, foi lá. Agora eu, mocinho, rapaz, 21 anos, 21 anos que eu tinha, quando conheci isso de perto. Uma temporada lá, Mar del Plata,
a Gran Buenos Aires, os negócios tudo de perto. De modo, o que você acha? O australiano está bem adequado para a necessidade ambiental portenha e argentina? Total. Agora, ele escapou de lá. Agora, veja, ele escapou sem cabelo nenhum na cabeça. Você está entendendo? E isso é uma mensagem. Você está igual eu, né? Ainda tem a cultura toda indígena Mapuche, com aquele histórico todo guerreiro deles lá, tanto do Chile quanto da Argentina. Ali tem uma carga étnica guerreira muito velha, muito antiga e muito séria também. Então tem por esse outra coisa, você que já viveu muito lá no Chile com aquelas coisas todas, você sabe disso, né? É muito sério o negócio. Um ambiente que vai ali para baixo um pouquinho, a barra é pesada. Uma vez me convidaram para ir lá, eu cheguei perto e falei assim, não, daí eu não passo. Eu não estou com muita disposição de estar enfrentando isso aí, não, tem que ver. O negócio é sério. Eu nunca fui lá. Lá no sul, nunca. O grandão nunca fui. Tinha até gente que vinha para meus cursos em Buenos Aires, vinha de longe para ver meus cursos. Me convidavam para ir lá, aquele negócio na Patagônia, um monte de coisa, eu nunca fui. Tem área lá que ainda é a área considerada bélica e de desentendimento sério entre Chile e Argentina. A área mais braba? A mais braba que tem lá é para baixo de Punta Arenas ali na Punta Arenas, pois é. Para baixo de Punta Arenas. A turma de Punta Arenas, eu mesmo atendi a turma, com curso, dei para eles. Ali, agora, ó, Argentina e Chile tem uma... Na Argentina, o ponto mais sério é onde mora o australiano, Córdoba. Ali Córdoba, os cordobeses é que são os mais difíceis, são os mais de pegar no gatilho. A origem do Mapuche é isso daí. Aquele negócio, se você for estudar, estava lá no ciclo esses dias. Que eu tinha visto o Mapuche pelo lado do chileno, que também tem toda essa característica. Foram 300 anos de guerra contra os espanhóis. E do lado de cá, aí eu fiquei vendo, será que ali está aquela situação, pela descrição do australiano, a etnia dele tem isso, então ele está ali para segurar o troço dos Mapuche. Não, mas veja, ele é um cara forte, de peito grande, está entendendo? Grandão. Não é grandão assim, não. Ele tem mais ou menos a meia altura, mas a estrutura dele, ele é Marcos Franco, mas muito bem arrumado. Né? E outra coisa, ele tem um negócio no interior, em Córdoba. Mas ele, de vez em quando, vai a Buenos Aires. Entendi. Eu só sei que eu vi o cara fora do corpo nos dois lugares, por isso que é que eu estou te falando. Agora é Córdoba mesmo, a situação toda. Eu já sabia dos cordobeses, porque você sabe, você vivendo muito tempo com a Argentina, você acaba vendo quem é quem, né? Claro. E são os mais, assim, quentes. Não, lá que tem o negócio lá é a Academia da Força Aérea. Argentina, lá que tem a usina nuclear, onde eles queriam fazer a bomba. Você sabe de tudo isso aí. Agora, coitado, assim, eu vi aqui e falei assim, se eu puder ajudar, eu estou aí. Eu falava com ele, porque a situação é braba. É braba. A situação é braba. É isso aí. Agora, ele é um serenão mais acessível, o australiano, entende? Assim, do ponto de vista desses desafios, dos que eu já tenho encontrado, dos mais acessíveis desse povo todo. Agora, é uma pessoa muito sensata demais. Eu acho que aquilo ele já deve ter sido, tudo que você pensar em matéria de política, jurisprudência, politicologia e a direitologia, para-direito, esse homem deve ser um troço. Você está entendendo? Entendi. Pelo jeito dele. A gente chega perto dele, você vê aquela, vamos dizer assim, erudição. Não, vamos dizer, as livrarias e bibliotecas do mundo inteiro estão ali dentro em matéria de para-direito. É como se fosse a livraria do Congresso ambulante. Você está entendendo? Em matéria disso. O homem é terrível. Mas ele é acessível. Você olha para ele assim, parece um fazendeiro. É igual a Rosa dos Ventos, ela também parece fazendeiro. Tipo, né? Agora, a Rosa dos Ventos usa desses tecido feito em tiara. Até hoje, a vez que eu vi lá, a última vez que eu vi, ela estava assim. Aquilo é roupa de tiara. Eu sei que a minha mãe às vezes usava disso, lá em Monte Carmelo, na década de 30. Ela usa isso lá.
Quer dizer, no Nordeste deve ter gente que está fazendo ainda, usando esse tiar. Não é só aquele negócio dos bilos, né, que é norte, deve ser outras coisas. Os bilos. Deve ter mais coisa. Agora, de modo... fala aí, a última coisa, você está querendo aí, chefe? Não. O que eu simplesmente queria acrescentar do que estava falando de Jaume, que a área conflitiva lá no Sul, é justamente foi, aliás, a área do canal de Beagle, né? Foi, canal de Beagle. Agora, ó, você é um exemplo para nós, você sabia? Eu? É. Sabe por quê, né? Você escapou de tudo isso, veio para cá. Você é um exemplo disso. Você sabe? Ele é patente. Mas como é que fica isso? Agora o cara veio para cá. Aí, ó, tem um ali que está calado, não, mas aqui ele já está aqui, já domina o assunto há muito tempo. Agora você não. Você escorregou do sul para o norte, quer dizer, uma das coisas mais difíceis é escorregar para cima. Mas a gente esteve exposto lá. Um trabalho danado dele, né? Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 24 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 72 assinaturas no livro de presença e 9 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 5 recados. Flávia Guzzi, curso de definição da especialidade pessoal. Fabiana Cerato, curso de energometria. Marlene Kohler, jardinagem básica. Thelma complementar, César Cognópolis. A eleição do verbete para amanhã. ACPIP. Alternância de tarefas. Autoconscienciabilidade retrocognitiva. Autoidentificação somática. Automegatrafarismo. Confrontação urbanística. Megafenomenologia. Megatrafar explícito. Meio de sobrevida. Minifalha. Preferenciologia. Pré-intermissivista. Quintessência evolutiva. Realidade relevante. Bom, pessoal, enquanto vocês fazem a votação, nós vamos divulgar aqui o curso de especialidade, definição da especialidade pessoal, que vai ocorrer aqui no SIEC em 4 módulos. O primeiro módulo ocorre agora dia 30 e 31 de maio, vai ser ministrado pela Consciência, a equipe de conscienciometria, com foco em algumas temáticas que são muito importantes para a gente aprofundar o nosso nível de lucidez, que seriam a definição da autoimagem, autoestima e autoconceito. Vamos trabalhar também com testes de definição do temperamento pessoal. Então, quem quiser aprofundar, no domingo de manhã nós teremos um campo energético com o professor Mário Oliveira, onde a gente vai trabalhar também na eliminação dos desafetos pessoais, porque os desafetos, na verdade, funcionam como travões para a autopesquisa e para a autoconscienciometria. Então, todo esse processo vai ser visando a qualificação da autopesquisa, de uma autoimagem mais sadia também, da potencialização dos seus trafores, até que a pessoa possa, enfim, a partir do autoconhecimento, chegar na definição da qual é a sua especialidade dentro ou fora da conscienciologia, tá certo? O curso é aberto a todos, sem pré-requisitos, são 20 alunos e nós já temos 13 inscritos. Temos ainda 7 vagas, quem quiser se inscrever e maiores informações, só procurar a recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Nós queríamos chamar a atenção aqui para um curso inédito, diferente. Estamos trazendo com 2 meses de antecipação para vocês conseguirem se organizar nas agendas de vocês. O nome do curso é Energometria e é uma parceria muito bacana, muito interessante, feita com o professor Mário Oliveira, EPICOM, junto com a Acinvex. Esse curso ele vai reverter os recursos todos para a construção de um laboratório importantíssimo aqui para todos nós. Para quem já fez, o pessoal sabe a importância desse laboratório, que é o Serenário. Então, a gente conta com a participação de vocês no dia 18 e 19 de julho. A grande vantagem é que, por trazer com 2 meses, vocês conseguem se organizar, mas ele é um curso com poucas vagas.
Esse curso em ergometria, fazendo uma ponte com o que o professor Valdo falou, ele é importante, ele se diferencia dos demais cursos, porque ele vai ter uma espécie de medida, vai ser feito um diagnóstico da força presencial das pessoas que participarem, por isso 40, 45 pessoas no máximo, e depois vai ser passado prognósticos e técnicas que a pessoa pode aplicar e vai, inclusive, aplicar. Ele é um curso totalmente prático. Então fica aí o recado e convite para todos nós, dia 18 e 19 de julho, daqui a 2 meses. Quem tiver interesse pode falar com a gente na Sinvex, www.sinvex.org. Obrigada. Estamos divulgando o curso básico de jardinagem, que acontece no dia 20 de maio, das 9 às 11 horas da manhã, lá no laboratório de Fitoenergias. As inscrições podem ser feitas na recepção do CIAEC. Obrigada. Queremos informar que ainda temos vagas para complementário desse final de semana, começa sexta-feira agora. É o complementário com a temática da autoconsciência terapia e desenvolvimento do parapsiquismo. E estamos ainda aí com a promoção, facilitando aí o valor para todo mundo. E informando também aos teletertulianos que começam a conhecer a Conscienciologia agora, que o acoplamentário é um curso mensal aqui no CAEC e é um curso sem pré-requisitos. O telefone aqui da recepção para mais informações é 45 3525 2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A gente tem vindo aqui regularmente divulgar o lançamento da Cognópolis nesse sábado, e a gente sempre vem um pouco tátil, porque a gente fica com receio de divulgar e daqui a pouco a gente sabe como é que é a agenda de político. Às vezes ele tem dificuldade e não pode comparecer. Mas a gente tem uma boa notícia. Hoje de manhã a gente falou com o secretário Vades Benvenuti, secretário de Planejamento aqui do município de Foz, e que também já foi prefeito municipal. Ele confirmou a agenda do prefeito, Paulo McDonald. Inclusive o prefeito tinha um compromisso de viajar para uma inauguração aí de uma nova linha aérea que vai atender Foz do Iguaçu. Ele cancelou essa viagem para poder participar da inauguração da Cognópolis. Então está mais do que confirmado, vai ser esse sábado mesmo, 19 horas, no Auditório do Discernimento. E a gente vai mandar hoje à tarde um cartaz para todos os coordenadores de CES, para o cadastro que a gente tem da mala direta, da sessão pipoca. E a gente queria pedir para o pessoal ajudar a replicar, para essa informação chegar a todos os cognopolitas preferencialmente, e é aberta a solenidade também para o pessoal aqui da comunidade da região. Tá? Então esse sábado, 19 horas, lançamento oficial do bairro da Cognópolis, com a presença do prefeito, e também a assinatura do decreto de liberação do início das obras da Vila Consciência. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é autoconscienciabilidade retrocognitiva, com 6 votos. Obrigado e boa tarde a todos.